Olá, eu sou o professor Humberto Bahia e nós vamos ter uma aula da Escola Dominical, da classe dos juniores, a segunda lição. A nossa revista do trimestre tem por título Igreja, a Casa de Deus. E a lição que nós iremos estudar hoje é a segunda lição, que tem por título Uma Casa de Oração. Me memorizando, nos diz assim: pois minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, versículo 7, parte B. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre essa importante prática cristã, que é a oração. Fiquem preparados e vamos viajar na Palavra de Deus. Para começarmos a falar um pouco mais sobre a oração, nós iremos lembrar um importante fato que aconteceu quando Jesus estava aqui na Terra, que se chama Entrada Triunfal. Na última semana do seu ministério, Jesus foi até Jerusalém e uma multidão o recebeu com ramos em suas mãos e louvando, porque de fato ele era o enviado de Deus. E isso foi o cumprimento de uma profecia de que ele iria entrar de forma humilde, montado no jumentinho. Depois de entrar em Jerusalém e ser recebido por uma multidão em festa, o nosso Senhor ele foi até o templo, mas chegando lá, ele teve uma infeliz surpresa. Jesus encontrou cambistas dentro do templo. O que eram cambistas? Eram pessoas que faziam negócios dentro da casa de Deus, mas não apenas negócios simples. Muitos deles estavam lá para roubar a população e fazer negócios enganando o povo simples. E isso não agradou a Jesus Cristo. Jesus ficou com raiva, com a falta de respeito que as pessoas estavam tendo naquele templo sagrado, que foi separado por Deus. Como foi falado anteriormente, aquele seria um lugar de adoração e oração. Jesus expulsou os cambistas dali e todos ficaram espantados com as suas ações. E Jesus citou: pois minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, conforme Isaías capítulo 56, versículo 7. Então, quando Jesus chegou lá e expulsou aqueles cambistas, ele fez a citação dessa passagem bíblica, mostrando que aquelas pessoas estavam fazendo não era correto. Eles estavam desvirtuando o propósito do templo do Senhor. Ao invés de ser um local de adoração, estava sendo um covil de ladrões e salteadores. Depois de expulsar os cambistas e fazer o seu discurso, muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava no templo e foram até lá para receber a cura e a libertação e para ouvir as palavras de Jesus. Pessoas cegas e aleijadas foram até o nosso Senhor e recebeu a cura através de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Ali no templo tinha uma infinidade de pessoas, pessoas sábias, pessoas simples, pessoas ricas, pessoas humildes, adultos e crianças. E é justamente nessas crianças que nós iremos nos deter agora. Muitas pessoas acabam menosprezando as crianças, mas elas têm um lugar especial no coração de Deus. Tinham crianças ali. Quando Jesus começou a realizar os seus milagres, as crianças começaram a louvá-lo. E as pessoas religiosas da época reclamaram com Jesus. E Jesus então disse que é das crianças que vem o perfeito louvor. Então nós vemos que mesmo a menor criança, a criança mais humilde, tem um lugar especial no coração do nosso Deus e é especial para o nosso Criador. Jesus disse que a casa de Deus é um lugar para as pessoas orarem e buscarem a sua presença. O apóstolo Paulo também ensinou sobre a oração em uma das suas cartas. Ele disse que nós devemos orar em todo o tempo. E isso está escrito em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, na parte A. Devemos orar onde? Estando na igreja, numa reunião de adoração. Não devemos ir para a casa do Senhor e ficar conversando no momento da oração. Devemos dobrar os nossos joelhos e buscar a presença de Deus. Mesmo crianças bem pequenas ou adolescentes devem buscar a presença de Deus e Deus vai orar. Então nós devemos orar dentro do templo. Devemos orar também em nossas casas. Orar pelos nossos pais, orar pelo trabalho dos nossos pais, orar pela nossa vida, orar pela nossa escola, pelos nossos professores. Então, em todo o tempo, conforme o apóstolo Paulo falou, nós devemos orar, buscar a Deus. Fazendo assim, nós teremos a nossa vida perdoada,
nosso coração vai ser purificado e vamos ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. E vamos falar também as nossas necessidades, as nossas angústias. Podemos orar também caminhando na rua, indo para a escola. Nós poderemos falar que estamos orando em espírito. Nós estamos caminhando e mesmo caminhando nós estamos ligados em Deus, com o nosso coração voltado para o nosso Senhor, para que Ele nos guarde, para que Ele dê um dia abençoado. Então essa é uma das formas que nós podemos orar também, em espírito. Então nós vimos na nossa pequena aula de oração que ela nos aproxima de Deus. E fica um convite para você. Vamos orar? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele orou, ele buscou a face de Deus. Quando ele foi escolher os seus 12 apóstolos, ele se separou um tempo e ficou sozinho. Então nós devemos também ter esse momento de oração. Devemos orar na igreja, orar com nossos familiares, mas devemos tirar um tempo para orarmos sozinhos, contar todos os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas dificuldades, e Deus vai nos ouvir. Então fica o convite para você. Vamos orar? Você sabia, antes de acabarmos, a oração mais longa contida na Bíblia está registrada no livro de Neemias, no capítulo 9, onde líderes de Israel oraram para Deus em favor da nação. A Bíblia diz que eles oraram aproximadamente 3 horas seguidas, confessando os seus pecados e pedindo perdão de Deus. Então, a semelhança desse povo antigo de Israel, nós devemos fazer o mesmo. Orar sempre, em todo o tempo, e Deus vai nos abençoar cada vez mais. Então essa foi a nossa pequena aula de hoje. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.